Salmo 22 nos fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas nas palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Somente esta palavra. Aqui nós vemos o clamor da parte do Messias, né? Salmos 22 fala: o Messias sofre, mas triunfa. Pode sentar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Deus, Ele é lindo na sua misericórdia, né? Ele é todo poderoso, Ele é maravilhoso. E esses dias nós estávamos meditando ali na minha casa sobre a crucificação, sobre a Santa Ceia, sobre o que vem a ser uma coisa ou outra. E Deus tem falado muito no meu coração. Quero transmitir isso para a igreja. Que quando o povo de Israel, ele deixou o Egito, eles foram para o Egito porque foram desobedientes a Deus, né? Eles, e depois do Egito, quando eles foram libertos do Egito, eles saíram do Egito ali e eles passaram por um caminho no meio do deserto. Mas antes de sair para ir para o deserto, Deus fala com Moisés e fala assim: oferece o cordeiro. Ofereça o cordeiro, faça a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa era essa: eles tinham que pegar um cordeirinho, sem defeito, sem mancha, sem marca, e eles iam ali colocar aquele cordeirinho no fogo, né? Eles matavam o cordeirinho, pegavam aquele sangue, passavam nas ombreiras da porta, para que o vingador do sangue não passasse por ali para ferir o povo de Israel. Por que isso? Porque Deus havia falado assim para Moisés: olha, fala para Faraó que vocês vão sair do Egito, ele vai ter que deixar vocês saírem de lá, porque se ele não deixar, eu vou passar, o anjo da morte vai passar e ele vai vingar o sangue de todo o primogênito, todo aquele que é nascido primeiro da sua mãe, ele vai ser morto. Então Deus fala para Moisés: olha, Moisés, toma aí o cordeirinho, faz o sacrifício e pega o sangue desse cordeirinho e passa na ombreira das portas, aleluia, na ombreira das portas do povo. Glória de Deus, Deus, aleluia. E aleluia. Quando o vingador do sangue passar, ele vai olhar, ele vai ver a marca do sangue do cordeiro, aleluia, na porta da tua casa, aleluia. E ele vai passar por cima, e não vai ter mal nenhum, não vai ter morte nenhuma na tua casa, aleluia. Então aconteceu isso, eles fizeram todo esse ritual, todo esse sacrifício, e passaram o sangue daquele cordeiro. E quando foi naquela noite, o anjo da morte passou por ali, e na casa dos hebreus, onde tinha o sangue, nada aconteceu. Aleluia. Havia paz, havia alegria. Glória a Deus. Porque aquele cordeiro, ele representa para nós Jesus Cristo. Maravilhoso, esse Senhor da glória. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque nós temos em nós a marca do sangue do cordeiro. Aleluia. Um dia, quando levantamos a nossa mão e entregamos a nossa vida para Jesus, Ele nos deu, aleluia, a marca do seu sangue. Aleluia. Porque um dia Jesus, ele veio para nós, lá em João,
João escreve assim no Evangelho: já o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Aleluia. Então quando ele escreve assim, o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, então nos arremete lá atrás, lá em Gênesis, quando Deus, ele forma a terra, ele faz os céus, ele faz a terra, ele coloca tudo na terra, tudo que existia na terra, ele planta as verduras da terra, e é interessante que Deus fala assim: haja. E quando ele fala haja, ali está Jesus, o Verbo. Jesus, o Verbo vivo. Então ele era, como diz Provérbios, ele era o arquiteto de Deus. Ele estava no princípio com Deus. E Deus falava que que a terra produza ervas viventes. Estava lá Jesus produzindo as ervas. Que haja luminares no céu. Estava lá Jesus fazendo as luminares, provendo, aleluia, obedecendo ao Deus Todo-Poderoso, e Ele mesmo sendo Deus. Aleluia. Então ali estava o haja. Então ele resolve, ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Agora não era mais haja, agora é façamos. Aleluia. Vamos fazer. Quem vai fazer? Nós três: Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então ali Deus pega aquele barro e faz o homem. E o homem está ali no jardim. E ali está, como disse Jesus, se alegrando. Glória ao com a criação de Deus. Senhor da glória. E ali estava o homem sendo formado. E estava ali organizando o jardim, cuidando do jardim, lavrando o jardim, estava ele ali operando. E Deus fala para ele, e Deus percebe que Adão está só. Por que Adão está só? Se Deus estava todo dia na virada do dia, Deus estava ali falando com Adão. Eram 6 horas da tarde, o dia estava virando e Deus estava ali falando com Adão. Aleluia! Pensa que coisa maravilhosa! O homem podendo falar com o seu Criador cara a cara. Coisa linda de Deus. E o que acontece? O homem estava só. Glória a Deus. Por que estava só? Porque ele viu que cada animal tinha o seu par. O leão tinha leoa. O macaco tinha macaca. Cada um tinha o seu. O cachorro tinha a cachorra. O gato tinha a gata. Mas ali estava Adão sozinho. Então Deus traz um sonho sobre ele e fala assim: agora tira o osso da costela do Adão, faz a primeira clonagem. Aleluia. E ele faz ali a mulher. Aleluia. E quando ele traz Eva para Adão, Adão olha para a mulher e fala: agora sim, essa é osso do meu osso, é carne da minha carne. O que Adão estava dizendo? Ela não é igual a leoa, ela não é igual a macaca, ela não é igual a gata, igual a cachorra. Não, ela é igual a mim. Ela é osso do meu osso. Aleluia. Ela é carne da minha carne. Aleluia. Então, ali há o casamento, primeiro casamento. Então o que acontece? Vivem felizes para sempre? Não, aconteceu um absurdo ali. Adão e Eva caíram. Por que caíram? Porque pecaram. Porque pecaram. Desobedeceram a Deus. Todo mundo já conhece a história. Desobedeceram a Deus. E quando desobedecem a Deus, eles fazem para si, ficam envergonhados, porque o pecado, querida igreja, traz para nós vergonha.
contrário. Oh, Quando pecamos, nós devíamos correr para Deus. Fala, Senhor, eu pequei, me ajuda, me perdoa. aleluia. Mas às vezes a gente fica com tanta vergonha de Deus que a gente quer correr dele. Quer fazer como Adão e Eva, quer se esconder. Mas Deus não quer ninguém escondido aqui não. Glória a Deus. Deus quer você na presença dele. Deus quer assim, face a face com Deus. Aleluia. Não importa se você fez isso ou se você fez aquilo. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aleluia. Amém. Ai, você não sabe o que eu fiz. Eu fiz uma coisa tão feia. Aleluia. Não tem problema. Se arrepende. E o sangue de Jesus te perdoa. Aleluia. 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 Te purifica. E então, aí eles se viram em aperto. E agora? Pecamos. E agora? O que vamos fazer? Estamos nus. Não sabiam que estavam nus. Porque eles eram como crianças. Agora não eram mais. Agora olhavam para ali e falavam, estamos nus. E agora? Aí eles vão, eles mesmos, fazem lá, pegam folhas de figueira e fazem para si aventais para cobrir a sua nudez. Então, de repente, se ouve o caminhar de Deus pelo jardim. E eles se escondem e Deus chama Adão. Onde estás, Adão? Deus já sabia onde ele estava. Mas Deus chama, Deus pergunta, porque Ele quer nos dar uma chance, uma oportunidade. Então chega Deus e Adão fala, eu me escondi. Por que se escondeu? Porque pequei. Né? Pequei. Porque eu estava nu, fiz roupa de figueira. E Deus falou, mas quem falou para você que você estava nu? Comeste da árvore que eu disse para que não comesse. Aí a história os irmãos já conhecem, porque o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus não aceita que eles se vistam de folhas de figueira. Deus mata um cordeiro, e com a roupa do cordeiro, com a pele do cordeiro, ele faz vestes para Adão e Eva. Sabe o que significa isso? O que simboliza? O cordeiro, Aleluia. que foi morto desde a fundação dos séculos, desde a fundação do mundo. É aquele lá que estava simbolizando Jesus Cristo. Aquele cordeiro que foi morto para dar vestes para Adão e Eva. Então, por quê? Porque enquanto o homem se veste de folhas de figueira, o que simboliza isso? Simboliza que o homem, ele não pode, por si, por suas próprias forças, ser salvo, estar vestido. Ele não tem como, não pode. Mas o Senhor, o Cordeiro de Deus, que derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário, este pode não só te vestir, mas te vestir de salvação. Aleluia. Glória, glória, glória. Somos vestidos, somos revestidos de salvação. Aleluia. Então o Senhor, aleluia, naquele dia que Ele veio e que Ele nasceu da Virgem, aleluia, e Ele começou a sua peregrinação na terra, e Ele começou a fazer sinais, maravilhas, prodígios. Ele ressuscitava mortos, Ele curava enfermos, Ele levantava paralítico, cegos viam, surdos ouviam, aleluia. E os discípulos um dia saem todo mundo contente, alegre, feliz, fazendo a obra do Senhor. Mas um dia, mais uma hora eles voltam e eles falam para Jesus: olha, Senhor, olha, Senhor, os espíritos nos sujeitam. Olha, Senhor, nós podemos orar
Se alegrem pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Aleluia. Jesus. Porque isso aqui é passageiro. Isso aqui fica. Estes sinais seguem os que creem. Se você crê e tem fé, do tamanho que seja de um grão de mostarda, você vai fazer os milagres, você vai fazer a obra do Senhor. Os sinais vêm, te acompanhando. Onde você vai, os sinais vêm acompanhando. Pode tomar coisa mortífera, não vai fazer mal algum. Pode andar na presença do Senhor, mas se alegra, igreja, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E muitas vezes acontece o que na nossa vida? Muitas vezes nós somos ingratos. Deus nos dá uma casa boa. Deus nos dá um mantimento na mesa. Deus nos dá coisas, vestes, sapatos. Ninguém aqui anda descalço. Glória a Deus por isso. E muitas vezes o nosso coração não se alegra. Não se alegra. Às vezes a gente fala assim, Senhor, tem a comida na mesa, mas eu não queria essa comida, eu queria outra. Tem a roupa no guarda-roupa, eu não queria essa roupa, eu queria outra. Então é uma coisa que é difícil de se alegrar. Mas o Senhor está dizendo isso hoje para nós: se alegre. Aleluia. Se regozije, se alegre, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Já é motivo de alegria, aleluia, de estarmos saltitando, de estarmos regozijando, de saber que daqui a pouquinho nós vamos estar tomando pão, comendo pão, bebendo vinho, e estaremos aqui renovando a nossa comunhão com Deus. Porque naquele dia que Jesus reuniu todos os seus discípulos e falou assim, era a última ceia, e ele disse assim, comei, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Que aquele que, aí vai ver, ele fala, mas não, se você não come do meu pão, da minha carne, se você não bebe do meu sangue, você não tem parte comigo. E eu não ressuscitarei no último dia. Então aí está a necessidade, aí está a grande necessidade de participarmos da Santa Ceia. Glória ao teu nome para sempre. Por quê? Porque quando se sacrificou o cordeiro lá no deserto, todos deviam comer pelo menos um pedacinho daquela carne, porque todos tinham parte naquele mistério. Aleluia. Então Jesus, ele traz para nós naquele dia: vocês precisam comer a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida, vai dar para vocês comunhão, vai dar para vocês vida eterna. Aleluia. E quando ele fala sobre isso, ele está dizendo que toda vez que nós nos reunirmos para estarmos na mesa santa do Senhor, nós vamos renovar a nossa aliança com Ele. Então hoje quem tomar o pão, quem comer o pão, quem tomar o cálice, estará dizendo para Jesus: Jesus, estou renovando a minha aliança. Glória ao teu nome. Estamos relembrando nós estamos relembrando a tua morte na cruz, aleluia, e nós estamos participando desse corpo, do teu sangue, aleluia, e nós vamos, Senhor, renovar a nossa aliança. Você vai estar dizendo isso para Jesus, porque é isso que a Santa Ceia significa nas nossas vidas. Amém, querida igreja? E o Salmo 22 que nós lemos é onde o Senhor está na cruz.
E ele fala da angústia que ele sentia. E a angústia que ele sentia era por nós. Mas você percebe que havia algo muito maior. Havia algo muito maior. Durante toda a história, meu Deus. havia algo muito maior. Havia um mistério maior. Por isso Jesus sofreu naquela cruz. Por isso Jesus não recuou. Jesus não voltou atrás. Ele é Deus. Ele podia dizer lá no jardim de Getsemane, enquanto ele chorava e ele derramava gotas de sangue, ele poderia dizer assim: não vou participar, não vou fazer mais isso aqui, não quero. Ele podia dizer, porque ele é Deus. Mas ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Ele disse: eu não vou voltar atrás. Eu vou até o fim. Aleluia. Eu vou morrer na cruz. Eu vou sofrer. O Salmo já dizia: havia uma angústia. Aleluia. Por nós. E ele passou essa angústia por nós. Amém, igreja? Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Por essa oportunidade.